Então, pessoal, boa noite. Hoje nós teremos a presença na nossa Semana Acadêmica das Engenharias do Centro Universitário Uniftec, a presença, a participação, então, do Fábio Gestemann. O Fábio é engenheiro químico, tá? Pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é CEO e presidente do Conselho de Administração da Ecoeducacional. O Fábio vem compartilhar um pouco do conhecimento, da expertise dele na parte de empreendedorismo na engenharia química. Então, o Fábio ele vai trazer alguns elementos que vão nos tirar um pouquinho da nossa caixinha da ideia de que a engenharia química forma profissionais para trabalharem direto nas empresas. Eles podem sim ter a sua própria empresa, o seu próprio negócio. Então, Fábio, de antemão, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade em compartilhar este conhecimento. Então, o Fábio ele disse que vocês podem fazer perguntas ao longo da apresentação, enfim. Fábio, agora é contigo. Muito obrigada de antemão, tá? À vontade. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer aí estar a convite da professora Carla, né, no Grupo Uniftec, uma universidade aí de responsabilidade, né, no meio em que atua. E é uma honra aí estar com vocês, pessoal. Bom, meu nome é Fábio Gestemann. Eu aprendi a falar meu nome com uns 12 anos de idade. Então, não se preocupa, prof. Fica tranquila. É alemão, né? Eu acho que alguns são alemães aí de descendência. Eu vou fazer uma apresentação inicial, então, da Ecoeducacional. Eu tenho uma apresentação corporativa, né? E aí depois a gente vai aprimorando os assuntos aí, tá? Vamos lá, deixa eu tentar compartilhar aqui. Aqui. Eu acho que está para o final ali. Deixa eu só arrumar aqui. Estava fazendo o teste antes. Conseguimos ver. Vou botar em modo de apresentação, então, pessoal. Então, assim, a Ecoeducacional, a data de fundação dela é 19 de agosto de 2005. Tá? Então, é uma empresa aí que já tem seus 15 anos aí de atuação no mercado, né? E hoje a gente fala em ecossistema laboratorial, né? Então, assim, basicamente, vou falar rapidamente aí quem somos, né? Produtos e serviços, o que a gente tem de diferencial, né? Alguns cases de sucesso, o que a gente propõe hoje como empresa, né? E um contato final. Então, assim, aqui já está até desatualizada a apresentação, né? Tá há 14 anos, já são 15 anos, né? Então, assim, o nosso foco realmente é criação, o nosso DNA, criação de equipamentos didáticos, né, para ensino de engenharia. Como eu sou engenheiro químico, e na época haviam 2 sócios também que eram engenheiros químicos, o nosso portfólio ele nasceu muito forte na engenharia química. Aqui nessa imagem vocês podem ver aqui, é um equipamento termodinâmica, né? Então nós somos eu creio que o único fabricante de um equipamento desse porte, com as abordagens que ele permite fazer. Então, assim, nosso público-alvo, cursos de ensino superior relacionados à engenharia, cursos técnicos, né, toda essa... onde tem um professor querendo ensinar e alunos, né, a gente cria instrumentos para isso. Centros de pesquisa, a gente tem bastante também atuação, né, em projetos até especiais.
todo esse portfólio ele não nasceu assim rapidamente. Hoje nós temos mais ou menos uns 100 produtos, né? Ele não nasceu assim da noite para o dia. Foram anos desenvolvendo. Tem equipamentos que talvez vão estar na sua 10ª versão de projeto. Um dos nossos valores é questionar sempre o que se considera que esteja estabelecido. Isso é um valor que nos faz sempre buscar inovação, buscar a melhora, né? E o portfólio ele foi crescendo ao longo do tempo, conforme a gente foi fazendo equipamentos, e alguns equipamentos que a gente eventualmente trata como projeto especial, muitas vezes ele também passa a ser um equipamento de portfólio para os didáticos. Tá? Fábio, só Oi. uma observação, não, os slides não estão passando. Ah, tá. Ok. Beleza. É que eu não estou passando mesmo. Ai, desculpa, é que o Natanael disse que tela, achava tão estranho. Certo. Tudo certo. Produtos e serviços, equipamentos laboratoriais, didáticos, de pesquisa, infraestrutura, né? A gente trabalha com periféricos também, insumos, tudo que envolve a questão laboratorial, né? É o nosso foco. Serviços, questão de manutenção preventiva, corretiva, até mesmo de laboratórios terceiros. Muitas instituições de ensino eventualmente compram equipamentos, às vezes até importados, as empresas deixam de existir, e às vezes a gente também faz esse suporte aí para botar em marcha os equipamentos, né? Linha Portlab, que é uma linha um pouquinho mais compacta, né? E nós temos também projetos especiais, como eu estava falando para vocês ali, projetos de pesquisa, tá? Muitas vezes, por exemplo, tem pesquisadores que estão fazendo mestrado, doutorado e precisam de algum equipamento para validar a sua tese, né? Então, a gente tem bastante experiência nesse quesito, assim, né? Isso, de certa forma, nos deixa sempre numa ponteira tecnológica dos equipamentos, sempre nos força a estar vendo coisas novas, né? E isso, para qualquer âmbito profissional, empresarial, é importante. Vamos lá. O senhor não está passando agora, ó. Pronto. A linha Master, então, são os equipamentos mais robustos, né? Aqui ao fundo vocês podem ver um equipamento de reatores. Ele aqui tem cerca de 1,20 m por aí de comprimento. Ele já é de uma linha mais portátil, né? E nós temos equipamentos mais robustos, maiores, que tem mais pontos de amostragem, de medição de temperatura, né, com volumes maiores para uma análise melhor, com vidrarias adicionais também. Então, essa seria a linha Master, né? A linha Portlab é a linha portátil, a mais compacta que nós temos. Muitas vezes ela tem um pouquinho menos de pontos de medição, né? Mas didaticamente ela cumpre 100%. A linha Master é uma linha quase pré-pesquisa já dos equipamentos. A Portlab realmente o enfoque é mais didático, tá? Algumas bancadas aqui, então nós temos bancadas de hidráulica, ó, bancada de secagem, né? Eu acho que... Não está passando. Não está passando. Está passando? Poxa. Eu acho que tu teria que compartilhar da área de trabalho, né? Daí tu consegue. Mas pior que tá da área de trabalho. Vocês estão vendo agora qual? Bancadas, alguns Só exemplos? Só a primeira ainda. Só a primeira? Então a professora estava certa. Não está mudando nada aí? Então deixa eu ver aqui. Mas eu Agora sim. Então eu vou deixar assim. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Tá no slide 8. No modo de apresentação, então não foi. Me perdoem, professor, você estava certo, mas eu estava passando aqui. É que eu estava falando mais no slide. Tá, ok, pessoal. Então eu vou tentar resumir mais rápido aqui para a gente andar. Então aqui, eu falei aqui, por exemplo, da linha Master, né? Da linha Master.
que são os equipamentos mais completos, que já são quase um equipamento pré-pesquisa. Eles têm mais pontos de amostragem, toda essa parte aí. São equipamentos aí, geralmente, com tamanho maior, né? A linha PortLab é uma linha um pouquinho mais reduzida, né? E a entrega geralmente é mais rápida também, um equipamento mais simples de se construir, né? Aqui alguns exemplos de bancadas de hidráulica, bancadas de operações unitárias, tem a parte de secagem aqui, um exemplo, né? Medidores de vazão também. Então, nós temos aí cerca de 100 modelos atualmente, né? Aqui nós temos um exemplo do que está sendo desenvolvido agora no momento. Nós temos aqui uma bancada virtual. Então, é uma bancada baseada no modelo real nosso, modelo da associação de bombas, né? E nós temos esse modelo virtual, né, que os alunos vão poder operar, ligar, desligar, mexer em válvula, variar vazão, né? E aí vai ter vários gráficos aí de rotâmetro, pressão, eficiência energética da bomba, né? Já é um produto que a gente desenvolveu há algum tempo atrás e que a pandemia, digamos assim, ela só colocou um pouco mais de dramaticidade ao processo, né? Era algo que já estava sendo feito, sendo cogitado, e agora realmente é a época para turbinar isso aí, né? Então, o aluno vai ter acesso ao equipamento virtual no seu celular, no seu computador, seja lá onde é que ele estiver, e isso vai servir como uma base muito boa, né, experimental. Ele vai ter acesso a tabelas de dados para fazer análises gráficas, né, toda essa parte aí. É uma ferramenta assim muito, muito legal para os professores também, né? Os alunos, eles atingem um nível de maturidade antes de se deparar com o equipamento físico em si, né? E a gente quer desenvolver modelos tão bons que, caso persista toda essa questão de isolamento, né, os alunos têm algo de qualidade nas mãos. A questão aqui, falando um pouquinho do MEC, né, assim, ao longo de toda a nossa trajetória, uma das coisas assim, que a gente fez muito auxiliar as instituições em relação às exigências que o MEC faz, em relação a infraestruturas, adequações, né, para estarem aí no páreo, no patamar que o MEC exige das instituições, tá? Vamos ver aqui. Então, nós projetamos todos os nossos equipamentos, pessoal, de cabo a rabo. Nós temos aqui, nós utilizamos aqui na empresa SolidWorks. Então, nós projetamos os equipamentos, nós fabricamos e nós somos nacionais, né? São alguns diferenciais aí que a gente sempre procura dizer, porque pelo fato de sermos projetistas e fabricantes simultaneamente, isso nos dá bastante dinamismo para sempre estar melhorando o produto, tá? Bom, alguns exemplos aqui, né, de universidades aqui. Tá faltando bastante coisa já. Nós vendemos, né, Grupo Croton, que é o maior grupo educacional, está bem desatualizado aqui esses números. Basicamente toda a rede da UTF-PR aqui do Paraná, Unipampa, Rio Grande do Sul, enfim, aqui tem aqui um outro slide aqui com vários. A gente já vendeu de ponta a ponta do país, tá? Seja para instituições públicas, privadas, enfim, ponta a ponta mesmo, tá? Então, assim, nós trabalhamos também com serviços, né, questão de planejamento laboratorial, a análise, enfim, deixa eu ver aqui, ficou pequeno agora aqui o planejamento, análise e revisão, né, de laboratórios, equipamentos e insumos, diagnóstico e limpeza também de equipamentos, né? Então, muitas vezes a instituição investe um bom valor nos equipamentos. Então, o equipamento é como um carro, você precisa fazer uma manutenção
de preferência preventivo, né, para evitar danos maiores, e eventualmente, claro, que tem que ir para correção, né? Então a gente também faz esse tipo de serviço. Treinamento, né, de corpo docente, de técnicos também, para fazer as manutenções necessárias. Então, sempre quando nós entregamos um equipamento, a gente faz esse procedimento. Nós instalamos, né, nós operamos, damos o treinamento didático operacional, seja para professores e para os técnicos presentes, para que o equipamento realmente seja uma ferramenta bem utilizada aí na universidade. Então, basicamente, é isso. Essa é a apresentação formal, corporativa, né? Então, agora, eu gostaria de falar um pouco mais sobre a realidade das coisas com vocês, né? Numa apresentação dessa natureza, a gente conta uma história linear, né? Parece que, poxa, os equipamentos já nasceram prontos dessa forma, né? Então, eu acho que o que mais interessa, talvez, para vocês, estudantes, a professora Carla falou que tem alunos desde a primeira fase, né? Até, enfim, é bem variado, aí existe uma distribuição legal aí. E temos professores também, Fábio, agora. Oi? Temos professores, tem a professora Vanessa, que é engenheira química, tem o professor Jerônimo, que é nosso professor de física, de matemática, dos cálculos também. Bastante professores também, bacana. Então, professores, colegas professores, né? Eu vou contar, eu acho que o que mais é legal, né? Eu posso dar conceitos de empreendedorismo e tal, mas eu acho que o que é mais legal é escutar talvez uma história real, né? Então, assim, os equipamentos, muitos deles, no início, eram feios, tá? Eram feios. A gente trabalha com prototipagem inicial para validar alguma tese, né? Então, às vezes, a gente usa materiais toscos, né? Então, nem sempre é glamuroso. Claro que, como nós temos uma questão comercial, nós temos que transformar o equipamento, né, em algo bonito, robusto. Nós consideramos nossos equipamentos muito robustos, né, de fácil manutenção, mas nem sempre é assim o processo, né? Então, assim, eu vou começar. Eu me formei na UFSC, né? Atualmente, hoje eu tenho 40 anos, eu me formei na UFSC, e assim, quando eu estava na universidade, um pouco antes, quando eu tinha 17 anos, eu tinha algumas metas, né? Algumas ideias do que eu queria para a minha vida. Então, uma delas era que antes dos 30 anos, eu teria uma empresa. Eu tinha isso fixo na minha cabeça, né? Então, eu nem tinha entrado ainda para o curso de engenharia química, e eu tinha essa ideia fixa de que eu teria uma empresa. Simples, né? Sempre foi muito forte, talvez por influência dos meus pais, né? A gente tem uma trajetória de vida que nos leva a ter conceitos, enfim, mas para mim era forte isso. Então, até os 30 eu queria ter uma empresa. A outra meta, até os 35 eu teria uma casa. Olha só, com 17 anos eu pensava assim, queria ter uma casa. E com 40 anos, eu tô com 40, prof. Com 40 anos eu não gostaria mais de trabalhar por necessidade. Eu gostaria de já ter atingido algum tipo de estabilidade e o trabalho seria mais prazeroso. Então, assim, eu tenho 40 até abril do ano que vem. Então, tem que correr um pouco aí, né, prof? Então, assim, talvez isso expresse para vocês. E eu consegui. Assim, as duas primeiras metas, eu falo abertamente, eu consegui, né, ter a minha empresa. Só que essas metas me levaram a buscar caminhos, me levaram a estudar sobre a questão de administração, de como que é gerir uma empresa. Eu sempre tive esse direcionamento, isso me motivava. Eu acabava indo atrás, estudando, né?
conversando com pessoas também que já passavam por isso. Então, uma questão inicial para qualquer um é ter algum objetivo, né? Algum objetivo, seja lá qual for. Os meus eram esses, os de vocês podem ser outros, né? E assim, ó, gente, um estudante de engenharia química, né, ou seja lá de qualquer outro curso que seja, esses tempos eu fiz uma apresentação para alunos de segundo grau, né? Eles pediram para um engenheiro químico ir lá falar sobre o que é engenharia química, e eram alunos de segundo grau. E aí eu levei alguns objetos numa mala, né? E um dos objetos, por exemplo, era um capacete de obra, para ficar claro na cabecinha deles, né? Daí eu falei, ó, o engenheiro químico, me entendam como engenheiro de âmbito geral, né? O engenheiro, ele pode ser alguém que vai botar o seu capacete aqui e ele vai lá no chão da fábrica. Ele vai ser um cara de operação, ele vai estar coordenando pessoas. Ó, aquele equipamento lá tem que dar uma olhada, os dados não estão bem legais, vão ter que ajustar alguma coisa, o pessoal da manutenção. Então, pode ser um cara chão de fábrica, pode, e pode ser muito bem sucedido, né? Outro elemento que eu trouxe, eu levei um jaleco de laboratório, né? E eu falei, olha, outra roupagem que um engenheiro pode ter, ele pode ser um pesquisador, seja lá em qualquer área, né? Ele pode ser um pesquisador e estar muito bem, né? Feliz, muito bem remunerado, trabalhando no laboratório, sendo um pesquisador, enfim, né? Outra roupagem que eu levei, peguei uma valise para representar que era um empresário, uma pessoa importante, né? Então, assim, uma outra roupagem que o engenheiro pode ter é realmente empreender. Então, às vezes, para alguns tipos de engenharia, às vezes não fica claro, poxa, mas como eu vou empreender? Porque você olha fábricas, você olha coisas gigantescas, né? Como é que eu vou empreender nessa área? Como é que eu vou fazer? Eu tenho inúmeros colegas que hoje são empreendedores que começaram lá no laboratório, desenvolvendo alguma coisa, estudando, tendo curiosidade, alguma essência, enfim, e hoje tem uma empresa de essências, né? Então, assim, todas as facetas que podem haver na profissão de engenheiro, a gente não pode fechar os olhos, né? Eu tenho muitos colegas que, assim que se formaram, fizeram concurso e estão lá na Petrobras. Muito bem, obrigado. Felizes, realizados, né? Você pode trabalhar numa grande multinacional. O meu estágio de final de curso eu fiz na Klabin, eu adorei. Eu adorei, só que assim, o meu estágio, na época, eu já estava vinculado à Eco. E aí, o meu estágio foi implantar uma estação de tratamento de efluentes físico-químico numa unidade da Klabin, né? Era uma unidade de embalagens. Então, o meu trabalho foi esse. E eu, assim, adorei essa questão de implantar, de testar o equipamento. Poxa, isso aqui não ficou legal, nós temos que fazer alguma modificação. Então, essa questão de projetos, ela lá no meu estágio, um pouco antes também, ela já foi aflorando, né? E eu tive um professor que foi uma referência muito grande para mim, até hoje professor Adelamar, eu cito ele, né? Depois provavelmente ele vai ver, eu honro esse homem, porque realmente foi um cara que, né, fez diferença. Então, essa questão de implantação, de estar ali mexendo, tal, isso me disse muito respeito como engenheiro, né? E aí, como empreender baseado nisso? Aí, mais tarde, inicialmente a empresa que eu estagiei era a Eco Engenharia, tá? O foco dela era projetos de engenharia, né? Seja estações de tratamento de efluentes, seja lavadores de gases, seja questão de consultoria de processos também, para modificar processos, otimizar, né?
Então, assim, e aí eu entrei como estagiário nessa empresa, né? E aí ela teve alguns percalços, né? A área que cuida da parte ambiental realmente é um pouco complicada, a questão de mercado. E aí a gente chegou meio que uma encruzilhada, né? A empresa não estava indo bem, a empresa não estava indo bem. Eu acabei entrando como sócio na empresa, tá? Então, assim, falando um pouco sobre a questão já empreendedora. Quando eu entrei para ecoengenharia, ela tinha um pouco de dívida na época, estava bem complicada a situação. E eu entrei, né? Então, o percentual que me foi oferecido naquela vez, a conta que eu fiz foi o seguinte: eu tinha um gol na época, um gol. E se tudo desse errado, o percentual que me caberia, eu ia perder o meu gol. E a minha resposta foi sim. Então, assim, muitas vezes o empreendedor ele está disposto a correr riscos, né? E eu não perdi meu gol, não perdi, graças a Deus e a muito trabalho, né, que a gente fez, fomos crescendo. Mas, de certa forma, a gente depois ali na história da ecoengenharia, nós atingimos uma certa estagnação, né, de mercado, enfim, estava um pouco difícil. Muitas empresas têm uma mentalidade, provavelmente, queira Deus que hoje esteja mudando, mas assim, para você fazer alguma ação de saneamento ambiental, seja com emissão gasosa ou líquida, tem que haver punição. Se não houver punição, as empresas geralmente não têm essa proatividade de fazer de antemão, a não ser que seja uma empresa que esteja se implantando, né? Mas é uma cultura um pouco complicada no nosso país. E aí, essas dificuldades para o empreendedor, geralmente elas soam como, poxa, algo precisa mudar, né? Eu preciso ver talvez um outro caminho, eu preciso ver alguma outra coisa, né? E aí, nesse momento, eu não lembro o ano, mas eu acho que foi uns 3, 4 anos depois que eu me formei, eu acabei indo atrás e fazendo um MBA de gestão empresarial, que a professora citou ali. E nesse MBA, o meu trabalho do MBA de conclusão foi sobre a ecoeducacional. Então, seria uma empresa que faria equipamentos de ensino para ensino de engenharia. Então, não nasceu do nada isso. O professor Adelamar, que foi o fundador da ecoengenharia, ele já fazia alguns equipamentos, mas de forma assim bem... ele que fez todos os equipamentos da UFSC, do Laboratório de Engenharia Química, Operações e Fenômenos de Transporte, ele fez, né? Então, sem recurso, improvisando, e fez equipamentos que formaram dezenas e dezenas de engenheiros, e bons engenheiros, né? Porque ele tinha muito zelo pela questão didática e do que o equipamento deveria proporcionar ali naquela experiência experimental do aluno. Então, assim, a ecoeducacional, ela nasceu desse olhar, poxa, mas isso aí é legal, eu olhei para isso é legal, né? E o professor Adelamar, a visão dele é extremamente apaixonada, né, pelo ensino, é um dos professores mais queridos do curso de engenharia, aqui da Engenharia Química da UFSC. E o meu olhar sobre aqueles equipamentos, tudo aquilo, eu falei, não, mas isso aí tem fundamento, isso pode ser um novo negócio, né? Então, assim, um contexto de crise na ecoengenharia levou a buscar conhecimento e as ideias vieram, e aí nasceu oficialmente a Ecoeducacional, né, como uma empresa, né? E desde então ela tem sido o principal, né, do grupo Eco, é o principal braço aí da empresarial.
né? Então, assim, são anos, né, de experiência, assim, contar uma história para vocês, a primeira grande venda que surgiu para a gente foi via licitação, né? E assim, a gente não fazia nem ideia de como fazer isso, como que funciona tal, né? Foi uma venda, inclusive, para a Universidade Federal de Santa Maria. Foram 19 equipamentos, né? E daí estava eu e o meu sócio na frente do computador, né? Aprendendo ali a dar lance, um nervosismo extremo, e acabamos ganhando esses equipamentos. E o detalhe, pessoal, esses 19 equipamentos que a gente ganhou, nós nunca tínhamos feito nenhum deles. Então, assim, nada. Só que nós tínhamos certeza que poderíamos fazer, né? Nós, claro, antes nós analisamos o edital, nós analisamos ali como que nós faríamos, tínhamos uma linha diretiva, mas fazer no vamos ver, não tínhamos feito. Ou seja, assumindo risco, né? E precificar isso. Como é que você precifica algo que você nunca fez, né? Então, assim, é um primeiro ponto de uma interação assim muito chutado, né? Chutado com certa técnica. E acabou que a gente entregamos os equipamentos e aí fizemos 19, agora a gente sabe quanto custa esses 19, já passamos pelas dificuldades de construir esses 19 e agora nós podemos oferecer com mais segurança. E assim a gente foi crescendo o nosso portfólio. Então, pessoal, empreendedorismo muitas vezes é você se deparar com uma dificuldade, né? E você tentar criar algum tipo de solução, criar algum tipo de caminho. Muitas vezes nós engenheiros, nós temos uma tendência muito forte em ficar muito mergulhado no objeto em si, né? E às vezes nos falta um pouco essa questão de olhar para fora. Mas o que está acontecendo no mercado? Eles ainda querem esse tipo de coisa? Como é que está? Né? Então, a veia empreendedora, ela geralmente assume riscos, só que assim, tem um determinado momento que você tem que assumir riscos de uma forma um pouco mais calculada, né? No caso ali de Santa Maria, foi o início, a gente precisava, ou era, né? Não tinha opção. E aí, com a maturidade, a gente já começa a saber um pouquinho melhor o que dá para assumir, o que não dá, o que dá para encarar, né? Isso eu falo muito em âmbito de também projetos especiais que a gente faz, né? Então, é mais ou menos assim essa trajetória. Depois, né, a Eco Educacional, desde a operação forte dela, mesmo assim como empresa, talvez ali 2008, né? Mas o CNPJ dela é desde 2005 já, são 15 anos, né? Então, assim, são desafios, né, que a gente tem que superar. O contexto externo hoje é extremamente desafiador, né, tanto para as universidades que precisam se reinventar, né, tanto para as empresas que trabalham com equipamentos físicos, né? Então nós temos opções hoje de equipamentos virtuais, né? E, claro, a gente sabe que vai passar toda essa questão, daqui a pouco, né, tudo retorna ao normal, mas as crises, elas devem forçar o empreendedor a olhar alternativas, né, ou apressar coisas já pensadas anteriormente. Então, assim, pessoal, eu não sei se vocês querem fazer perguntas, né, eu prefiro a interação aí, senão eu vou falando, vou contando causos. Deixa eu contar só mais um caso, né? Na semana passada, nós entregamos um projeto especial para uma instituição de pesquisa sediada dentro da represa de Itaipu, né? Então, chama-se CI Biogás.
por que que essa empresa nasceu? Ela nasceu lá dentro porque eles começaram a perceber alguns níveis de eutrofização nas águas da represa. E isso estava começando a ser um fator preocupante ali para as turbinas, né? Então eles criaram esse centro de pesquisa, né, para ver o que estava acontecendo, estudar e tomar medidas, né? Então, assim, eles viram ali que havia uma descarga gigantesca de dejetos ali na bacia, principalmente também oriundos da agricultura, tem muita criação de porco por ali, né? Suinocultura forte. Então, né, todo um trabalho de conscientização, e esse instituto, CI Biogás, ele justamente trabalha com essa parte de biogás, né? Então, eles ajudam os produtores a estruturarem biodigestores para fazer biogás. Então, os equipamentos que a gente entregou, eles servem para esse estudo, né? Foram 2 reatores que a gente entregou, e nós desenvolvemos medidores também a baixíssima vazão, né, que são caríssimos no mercado. A gente conseguiu desenvolver uns a um custo bem mais baixo, né, e que funciona muito bem, está lá em operação. Então, assim, esse é um case também referente à questão de projetos especiais. Tem vários outros aí que eu posso contar para vocês, né? Então, assim, é muito forte essa questão de projetos especiais que são discutidos. Atualmente nós temos projetos CAUFSC também, né? E os equipamentos didáticos tradicionais de portfólio, né? Então, eles são o equipamento físico, os módulos virtuais que estão sendo desenvolvidos, né? E cada um desses equipamentos aqui, eles têm um roteiro didático, né, completo, com procedimento experimental, com revisão bibliográfica, perguntas e respostas, né, EPIs necessários. Tem roteiros aí nossos que passam de 100 páginas, né, 100 páginas. Então, basicamente, né, em linhas gerais aí que eu tinha para... Eu acho que com as perguntas aí vão surgir outras coisas legais aí, pessoal. Professora Carla? Turma, podem ficar à vontade. Essa é uma live mesmo de bate-papo, de troca de experiências, e os questionamentos é que vão alimentar. Então, fiquem à vontade. Porque o Fábio traz alguns elementos importantes, né? Desse dinamismo do empreendedor correr risco, não ser um efeito colateral do acaso, né? Não é porque eu fiz o estágio numa estação de tratamento que eu vou eternamente trabalhar nisso. Mas isso me dá know-how, me dá conhecimento suficiente de eu sustentar algumas afirmações. Então, isso é importante no engenheiro. Ele ter firmeza conceitual, mas ter também atitude. E o Fábio traz isso bem importante. Pensa, com 17 anos, já ter claro que ia ter a sua empresa, né, e a sua casa, e a sua independência era muito importante. E o Fábio traz um aspecto interessante de que a crise é uma alternativa. Então, nesses 6 meses, 8 meses de pandemia, né, quanto eu me reinventei, né? Então, é importante a gente pensar quantos cursos eu consegui fazer ao longo destes 6 meses que estão fora da minha área de atuação, né? Porque hoje a gente trabalha com habilidades e competências. E no empreendedorismo isso é muito importante, né, Fábio? Não ter só o conhecimento, principalmente conhecimento, mas ter atitude. É isso que tu traz agora como elemento importante, né? Essa questão de habilidades e competências, né, eu tenho uma contribuição, né, em relação à questão de como a gente se relaciona com as pessoas, né? Eu até ia fazer uma coisa aqui bem no início, né, e eu gostaria de fazer agora, tá? Eu gostaria de fazer agora. Eu gostaria de ler os nomes de todas as pessoas aqui da ECO, né? Adelamar, William, Jefferson, Felipe, Kelly, Gisela, Alexandre,
Ana, Rafael. Sem essas pessoas, a gente não consegue caminhar, né? Sem pessoas juntas conosco, a gente não consegue criar, não consegue manter algo por 15 anos. Não tem como. Então, assim, pessoal, o conhecimento acadêmico, ele é fundamental, fundamental. Mas a gente tem que também se preocupar com nuances de relacionamento interpessoal, né? De como a gente se comunica, né? Tem vários tipos de comunicação, então, eventualmente, oratória, né? Como falar, como expor uma ideia, né? Aqui eu estou expondo ideias para vocês, isso é importante, vocês engenheiros vão ter que fazer isso direto, né? Expor um relatório para a diretoria, ou enfim, seja lá a área, expor o resultado de uma pesquisa. Eu esqueci de mencionar a faceta que eu lembrei ali, professor. Vocês podem ser professores também, né? Eu tive uma experiência fantástica no ano passado, eu dei aula para a 8ª fase de engenharia química aqui na Univale, foi assim, fantástico, né? Eu amei a experiência. Então, assim, a questão de como a gente trata as pessoas, como a gente se relaciona, né? Como a gente respeita as pessoas é muito importante, né? É muito relevante para o sucesso profissional, podem ter certeza. Tá no mute, prof. Desculpem, eu tinha fechado. Até os alunos e professores que estão participando, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Mais uma pergunta. Em termos dessa parte mais empreendedora, Fábio, muitas vezes você teve vontade de desistir, dizer, não, isso não é para mim? Mas, meu Deus, muitas. Olha só, eu escutei uma palestra que para empreender no Brasil você precisa ser meio bipolar. E eu não discordo totalmente dessa afirmação. Então, assim, muitas vezes o empreendedorismo, você tem uma meta, você sabe onde é que você quer chegar, só que o caminho até chegar lá, às vezes é tosco, é horrível, é horrível. Então, assim, não é só você por si mesmo que desiste. Às vezes, né, ou pensa em desistir ou desanima, né? Às vezes, até mesmo seus familiares te observando, poxa, tu tá remando, remando e as coisas não acontecem, né? Eu sou casado, né? A minha esposa, eu comecei a namorar ela com 17 anos de idade, né? Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos com ela. Então, assim, muitas vezes o empreendedor, ele precisa que mais pessoas empreendam com ele, né? A família, a esposa, os pais, sogros, irmão, né? Então, mas muitas vezes você está numa situação complicada, muitas vezes financeira, às vezes de falta de tempo, às vezes a sua saúde não vai bem, você precisa continuar, né? E então, assim, essa questão de desistir, com certeza, ela surge, mas quando você tem objetivos um pouco mais longe, daqui a pouco você se vê, poxa, eu estou numa poeira aqui, mas espera aí, eu tenho um alvo um pouquinho mais lá adiante, né? Então, aí vem uma lucidez e você continua, né? Então, sim, com certeza, né? Mas, assim, pensa, né, bem onde é que você quer chegar, planeja e vai, né? Muitas vezes, em algumas facetas do empreendedorismo, você tem que perceber que, poxa, isso ali eu acho que não é mais viável, né? Isso ali eu vou ter que abandonar, vou ter que direcionar para outra situação. Isso acontece, né? Então, você não pode ser orgulhoso a ponto, não, eu disse que ia ser e eu vou consumir a minha vida. Não, tem coisas que você tem que abrir mão,
né? Tem que pensar, poxa, isso aqui não tá legal, né? Tá me afetando. Você tem que... hoje, com 40 anos, prof, eu fui fazer um check-up essa semana, né? Então, você passa a dar atenção a algumas outras coisas que ali antes talvez te passava batido, né? Então, é uma questão de atingir um equilíbrio entre família, entre você mesmo, a sua saúde, né? Amigos, né? Mas muitas vezes, no início da vida empresarial, eu lembro de inúmeros sábados, 9, 10 da noite, eu aqui montando equipamento. Eu tenho real paixão por montar esses equipamentos, né? Faz algum tempo já que eu não sou ali mais da produção, não estou mais ali, mas quando eu me vejo, eu estou ali junto, tal, né? Conversando, discutindo, né? Então, tem que haver, em algum momento, o equilíbrio, mas no início parece ser muito cruel, assim, uma coisa de leão, selvagem, você trabalha, você vai, né? Mas você tem que estar ponderando as coisas aí, aonde está deixando a desejar, né? Mas desistir várias vezes. Várias vezes. E hoje está cada vez mais essa parte de tecnologia, de inovação cada vez mais emergente, né? Mais necessária, vamos pensar assim. Sim. Então, acompanhar o ritmo do mundo do mercado, acompanhar esse ritmo de inovação e de tecnologia é um aspecto básico para quem quer empreender, né, Fábio? Tanto é que deu vários exemplos aqui da Eco Educacional de como trouxe para 3, 4 meses o que teria um prazo de 2 ou 3 anos para implementar Sim. algumas dessas inovações, né, no caso dessas também tecnologias para, por exemplo, acesso remoto de alguns dos equipamentos de vocês, né? Sim, sim. Por isso que é importante, né? Eu sempre falo para o meu sócio, a gente tem que olhar para fora do portão. Sim, é importante ter uma casa organizada, mas a casa, a função de uma empresa é servir o meio externo. E aí você tem que tá de olho no que está acontecendo, né, nas dificuldades aí. E a crise, ela é oportunidade, simples assim, ela é oportunidade. Vocês imaginam na crise do Covid, né, quem fabrica álcool gel, né? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço, e assim vai, né? Claro que a gente não pode ser oportunista de forma negativa, né? A gente não pode deixar de ser quem é, né? Nós temos um DNA, então, seja lá qualquer ação, por exemplo, daqui a pouco a Eco Educacional vai vender ovo. Não é o DNA dela, né? Ela vai fazer coisas, ações, produtos, desenvolver coisas diferentes em cima do seu DNA, né? Em cima do seu DNA, do seu know-how, e aí isso acaba mantendo uma empresa no mercado, né? E assim, relacionamento, né? Eu falei ali de relacionamento interpessoal, relacionamento com os clientes, né? Para cada entrega que a gente faz, nós criamos um grupo de WhatsApp entre a Eco e o cliente. É a ferramenta que a maioria das pessoas usa, né? Então, assim, às vezes está o técnico lá do laboratório, vazou o fluido manométrico aqui, como é que eu faço? Já faz um videozinho na hora ali, né? Então, nós temos que, isso há pouco tempo a gente começou a fazer, faz uns 2 anos já que eu faço, né? E isso é uma ferramenta tecnológica, né, moderna, que auxilia algo que é muito tradicional já, né? Então a gente tem que se adaptar aí e caminhar. Exatamente. Quarta-feira a gente teve uma palestra também com a engenheira Caroline Lisotti, ela trabalha na Pantoquímica lá da Argentina, e ela traz esses mesmos elementos, Fábio, de acesso ao cliente, de dar resposta. Então, o engenheiro químico, detentor do conhecimento. Então, neste momento, os estudantes que nos ouvem, muitas vezes, eu vou fazer para passar, vou fazer para tirar a média 7 e ser aprovada. O importante não é o produto final, mas sim o processo.
né? É importante o produto final, o engenheiro como tal, sim, mas é importante a tua caminhada. Então, por exemplo, essa semana acadêmica, eu tive alunos que estão hoje na palestra que participaram de todas, ou seja, eles estão se constituindo como engenheiros. Sim. E essa é uma visão importante, né? Como empreendedor, de tu ter essa bagagem de prática, essa bagagem de conhecimento e de experiências, porque o que nos constitui, além daquilo que a gente lê, escreve, ouve, é aquilo que a gente vivencia. Então, com certeza, toda essa tua experiência lá na Klabin, na ecoengenharia, te trouxe este momento. Então, o fato da gente abraçar as oportunidades que aparecem é de extrema importância, né? É isso aí. Eu tive a oportunidade de ir em várias frentes, né? Por exemplo, a ecoengenharia, até mesmo da própria eco existir, o professor Adelamar fazia muita amostragem em chaminé. Inclusive, muitos parâmetros, muitas metodologias de amostragem em chaminé, questão de absorção em químicos, tal, foi ele que ajudou a desenvolver. Inclusive, todo o arcabouço teórico, tecnológico que ele foi desenvolvendo, ele hoje passou para o Senai, né, e o Senai que hoje opera, faz, e ele valida muitos relatórios, né, dá uma analisada final, mas eu cheguei a subir em telhados com ele, e ele fazia questão, é um homem de ação, né? Mas como é que essa sonda, como é que é o melhor jeito, onde é que ela tem que ficar, sabe? Nos detalhes, que tipo de equipamento vai ser eficiente aqui para fazer isso, né? E pelo fato dele fazer essas amostragens como um fornecedor isento, né? É assim que é exigido das empresas, que quem faz análise de diagnóstico de emissões seja alguém isento. Isso dava informações para ele, e aí ele, como consultor de processos, sabendo que saía na chaminé, conseguia dar dicas, dar direcionamentos de como ajustar o processo. O engenheiro químico faz isso. Pelo que sai da chaminé, a gente, mas aqui a queima não está acontecendo bem, né? Tem algum outro produto que não deveria estar saindo, está atingindo uma temperatura que está passando de um determinado limite, está começando a formar um tipo de produto que não poderia formar e sair ali. Então, vamos ajustar a temperatura, né? Vamos ajustar tempo, vamos ajustar insuflação, enfim, aí né, a gente entra por processo. Então, isso na minha vida, eu entrei em inúmeras empresas. É Klabin, é WEG, é Caesar, Malve. Meu Deus, assim, as maiores empresas aqui de Santa Catarina, praticamente todas, eu tive a oportunidade de entrar, seja para auxiliar nessa questão de amostragem, ou posteriormente participando de projetos, né, de melhoria de processo. Quando o processo a gente não conseguia arrumar, né, porque às vezes só arrumando o processo você já bota a chaminé nos limites permissíveis. Agora, tem momentos que não. Você realmente tem que ter um end of pipe. Você tem que ter um lavador, você tem que ter, né, um scrubber, você tem que ter uma estação, né? Aí você vai para outros tipos de abordagem. Então, você fala das várias facetas. Sim, eu tive muitas oportunidades. Laboratorial. Eu confesso, por exemplo, que o laboratorial eu me sinto um pouco claustrofóbico, né? Apesar de ser uma faceta que eu tive a oportunidade de conhecer. Como eu conheci, como eu visualizei, hoje eu posso dizer, eu tenho experiência para dizer, não é muito o que eu gosto, mas porque eu tive a oportunidade de viver várias coisas, né? E eu tinha uma gana muito grande, professor, de fazer estágio durante o meu curso. Na segunda fase, eu peguei meu currículo e eu fui num frigorífico, num abatedouro, acho que era até clandestino aquele negócio, né? Porque aqui na Grande Florianópolis não existe um contexto industrial, né? Então não tem tanto, pelo menos na época que eu estudei,
né? Não tinha praticamente nada, né, que pudesse estagiar meio período, um sábado, e eu queria ir viver, né, a engenharia. Né? Então, assim, tenho isso, né? Vamos lá, vamos estagiar, vamos ver realidades, né? É tipo um namoro, você vê, você analisa, né? E aí, poxa, aqui é para casar, né? E profissionalmente é mais ou menos assim. Tá no mute, tá no mute, tá no mute. De novo. Muito bom, depoimento muito bom, muito importante, né? De experimentar, de não se acomodar numa primeira e última, a gente pode pensar assim, possibilidade. Aberto para o pessoal. Eu vou fazer uma pergunta, Pro. Opa, A vamos lá. Heraldo já estava estranha não É que fazer a professora pergunta. Carla, ela colocou várias vezes com a gente fazer uma pergunta, mas a palestra tá tão didática, assim, tão bem entendível, sabe? E bem simples, assim, né? Trouxe até experiências de questão particular das dificuldades que a gente vai se espelhando e já vai tirando as dúvidas, né? Sim, sim. Então, parabéns aí, Fábio, pelo teu método aí de trazer essa palestra, que nem a professora disse, tem professores, mas tem pessoas que estão iniciando, e eu estou justamente nessa fase, né? Será que vale a pena? Será que... Porque quem tem família não é fácil. É, Mas eu gostei muito, assim, da palestra, tem me motivado a continuar, até, legal, né? legal, legal. Então, eu só fiquei com a dúvida, assim, Sim. os equipamentos de vocês aí, eles são mais para questão didática, para instituições educacionais, é isso, né? Isso, a linha tanto a Master como a Port Labor, ela é para ensino, né? Porém, nós também fazemos, como o caso ali do que foi para Itaipu, é um equipamento de pesquisa, né? Vou dar falando um pouquinho mais de Itaipu, ali é a tríplice fronteira, né? Paraguai, Argentina, Brasil. Então, assim, vocês não têm noção do tipo de coisa que é aprendida. Então, esses tempos eles tinham aprendido 20 toneladas de chocolate lá, né? E aí, daí a Polícia Federal, tá, o que que eu vou fazer com 20 toneladas, né? E aí, esse pessoal do CI Biogás tem lá uns reatores gigantescos, né, já em operação, e eles pegam lá. Só que assim, uma hora está tratando o dejeto suíno, outra hora está tratando aquilo. Então, essa variação de alimentação dos reatores, ela é muito nociva. Por quê? Porque tem micro-organismos mais afeitos a dejeto suíno, outros que são mais afeitos àquele outro substrato. Então, esse reator, ele serve para eles fazerem um estudo preliminar para ajustar com maior antecipação os reatores grandes, para não causar tanto dano, né? Então, assim, é a questão didática, é a questão de pesquisa também, tá? Ok, perfeito. Na segunda-feira, nós tivemos uma palestra sobre produção de tecidos antivirais, e aí e também na quarta sobre galvanoplastia, eles falaram da moda e da produção de novos tecidos e de novos botões e presilhas, né? E que isso demanda um cuidado muito grande na formulação, né? O uso de óxidos e de controles de processos, né? E muitas vezes as empresas não podem correr o risco de montar um tanque de 5.000 litros de um determinado banho galvânico para fazer um teste, né? Então aí entram também a pequena escala, fazem uma micro escala para depois fazer uma ampliação de escala e errar no pequeno se tiver que errar. Então a ecoeducação também entra nesse processo que as empresas querem fazer, por exemplo, um tingimento, né? Ou fazer diferentes banhos galvânicos, faz assim. Quer fazer um ensaio de floculação, coagulação de efluentes, quer saber a dosagem de um determinado componente a fim de flocular um determinado efluente. Faz uma pequena escala. Claro, quando a gente sabe que vai fazer escala maior, vai dar tudo diferente, né? Mas o primeiro erro, né, a primeira ideia de que ali acontece isso, no macro vai ser mais ou menos na mesma linha, tu não precisa errar duas vezes.
É isso aí. Eu vou fazer uma pequena analogia em relação a essa questão do errar no pequeno para não errar depois, né? O meu segundo MBA foi inovação empresarial e startups. Então, uma das grandes questões das startups é isso: você fazer um MVP, um produto mínimo viável, barato, né, de forma, às vezes, até enjambrada, para você validar a sua ideia, né? Ó, beleza, validou, funciona, o cliente gostou, aí você segue adiante, né? E na engenharia é assim: você vai para o laboratório, escala pequena, testa, valida, ó, deu certo, vamos para o grande. Mais ou menos assim. Muito bem. Acho que era mais ou menos essa a pergunta, Heraldo. Não, isso mesmo, é isso aí. Obrigado pela atenção. Ele é meu E aluno na assim, ó, sexta-feira, sempre pergunta. Muito eu bom. vou falar para vocês assim, né, um pouquinho sobre essa questão de desistir. Isso é em qualquer área da vida, né? Então, assim, eu quero animá-los em relação à empreitada que vocês têm, no próprio curso, né? Vocês vão ter dificuldades, com certeza, vocês vão ter questionamentos, com certeza, né? Então, assim, procurem se basear também em pessoas, né, que vocês conheçam, né, que vocês às vezes admiram, né? Então, às vezes aquela pessoa pode te dar uma luz, uma força, né? Para você, às vezes, seguir adiante ou passar um problema, superá-lo, né? E é isso, garra para todos aí, porque o mundo é grande, tem diversas possibilidades. O engenheiro químico é uma profissão linda, né? A engenharia em geral, né? O engenheiro químico ele é um generalista nato, né? E aí ele tem muita possibilidade de ir para diversas áreas, diversas áreas. Exatamente, exatamente. Nossa, hoje a gente conseguiu dar uma passada assim, geral de todas as possibilidades, e principalmente essa do empreendedorismo. Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá, galera. Mas se não, Fábio, a gente agradece imensamente a disponibilidade. Essa live vai ficar gravada, vai ser disponibilizada depois no Moodle para que os outros alunos, né, possam acessar, olhar e refletir. No slide ali apareceu o meu contato, mas enfim, achando Eco Educacional, vocês podem me acessar. Se eventualmente eu puder contribuir depois daqui, sei lá, com alguma coisa que vocês, né, têm dúvida, ou enfim, né, contem comigo também. Eu sempre falo isso pro pessoal, né? No que a gente puder ajudar, a gente ajuda, porque o relacionamento é importante, né? Às vezes eu posso ajudar você, né? E lá na frente, por algum motivo, você possa me ajudar. Sim, Né? Então, assim, não sejamos egoístas, não vivamos pensando que a gente é uma ilha que não precisa de ninguém, porque não é assim. Não é assim mesmo. Tá certo? então tá. Fábio, novamente, muito obrigada. E daqui a um tempo vocês podem lá no Neftec olhar os equipamentos da Ecoeducacional lá nos laboratórios de Química. Logo, logo, né, Fábio? Show de bola. Então tá, muito obrigada e as ordens também. Um Valeu, abraço aí muito bom. para todos aí, tá? Fiquem com Deus e sucesso a todos. Obrigado, professora Carla. Obrigada, Fábio. Tchau. Pessoal,